Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, eu me chamo Vigna Veiga, sou estrategista de conteúdo digital. E aqui nesse perfil, nesse canal, você aprende tudo sobre criação de conteúdo para suas redes sociais. Nesse vídeo aqui, você vai aprender como criar stories que de fato vendem. Eu tenho certeza que você já deve ter repostado algum conteúdo ali no feed, colocado nos stories, tentado alguma narrativa, mas sem sucesso. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece e a forma exata que você precisa fazer para criar uma narrativa que vende dentro dos stories, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para você ser sempre notificado e também receber sempre os conteúdos aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos ali na nossa tela, o passo a passo, como que você vai criar stories que realmente envolvem os seus clientes. Então, vender pelos stories. O que é vender pelos stories, tá? Você sabe que as primeiras pessoas que aparecem para você ali nos seus stories é porque você gosta de assistir essas pessoas. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui os stories com vocês para que vocês possam entender comigo uma questão, tá? Quando a gente sempre a primeira coisa que a gente abre nossos stories, essas primeiras pessoas que estão aqui, ó, aqui em cima, são as pessoas que você mais assiste, ok? E partindo dessa lógica, você, como empreendedor, precisa entender que você precisa estar nessas primeiras pessoas aqui, ó, tá? Você, a sua marca precisa estar então nessas primeiras pessoas quando o seu cliente entra em contato com você, quando o seu cliente ele entra aqui no Instagram, tá? Então, se você ver aqui, você vai ver que aqui nessa bolinha aqui embaixo, também eu acabei de postar os stories, aqui nessa bolinha aqui abaixo, você vai entender que essas pessoas também que estão aqui são as principais pessoas que te assistem, tá? Acabei de postar agora por enquanto, então só tem uma visualização. Mas essas pessoas aqui abaixo são pessoas que assistem você também. Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você pensar o quê? Eu preciso criar stories, ficar guardando ali pelas coisas que eu tenho para passar para ela, né, através dos meus stories naquele dia. Ok? Então, as primeiras pessoas que aparecem para você é as que mais você gosta de ver, de assistir. E você precisa ser essas pessoas na vida do seu cliente, ok? Então, a segunda coisa, para que você apareça nos primeiros stories do seu cliente, você precisa ser constante. E é isso que eu sempre bato na tecla e que eu sempre falo. Se você quer ser constante, se você quer de fato que as pessoas se acostumem com a sua presença, você precisa ser constante nos stories. Você precisa colocar isso como prioridade na sua vida. Mas aí eu falo que não é simplesmente postar um bom dia e sumir ou postar, fazer, já começar 3 reposts ali no seu Instagram e sumir. Ah, eu peguei lá um repost lá no meus stories, do que tava no meu feed lá, de alguma peça, de alguma roupa ou de alguma coisa, e só repostei lá nos stories. Não, gente, vocês precisam criar uma conversa com o seu cliente, tá? Então, quando você começa a criar esse hábito de conversa com o seu cliente, com as pessoas, eu falo cliente porque todas as pessoas que estão ali no nosso Instagram, se a gente tem um Instagram profissional, ele é um possível cliente, tá? Então, com seus seguidores, quando você começa a conversar com seus seguidores dia após dia, sempre fazendo a narrativa, postando a narrativa ali nos seus stories, vai ficar muito mais fácil as pessoas se acostumarem com a sua presença. A gente precisa entender que as pessoas elas precisam se acostumar com a nossa presença, ok? Então, às vezes você pode falar, ah, mas meu dia não é interessante. Ah, mas eu tenho, né, medo de eu ficar postando toda vez, ficar todo dia ali nos stories e ser chato. Gente, vamos parar pra pensar. Nós acompanhamos o que as pessoas veem da nossa vida é apenas 5%, às vezes não chega nem a 5% daquilo que a gente faz no dia. Então, se a gente quer criar stories estratégicos, nós precisamos pensar estrategicamente e ser estratégicos a partir do momento que a gente entra nos stories, a partir do momento que a gente abre a nossa rede social. Por isso que eu falo da importância de você ser estratégico em tudo aquilo que você faz, intencional em tudo que você faz. Se você não tiver intencionalidade, ou seja, se você não tiver um objetivo do porquê estar ali nos stories, de fato não vai valer a pena você estar ali, tá? Basicamente é isso, não vai valer a pena você estar ali. Porque você tá fazendo simplesmente por fazer. Porque, ai, porque eu tenho que postar. Ai, porque eu tenho que ser constante. Sabe? Você tratar a sua rede social como se fosse mais uma coisa que você tem que fazer, de fato você nunca vai ter resultado, tá? Então você precisa ser constante de forma, vou até com esse daqui, ó, de forma
de forma intencional. Se você não é constante de forma intencional, os seus clientes vão passar por você e, ó, essa pessoa aqui só tá postando, nossa, não tem interesse, por quê? Ele só tá repostando foto de feed que eu posso muito bem entrar no feed dela e ver. Que tal você colocar uma narrativa que de fato vai aprender a atenção do seu cliente quando você entrar, quando ele entrar dentro do seu perfil? Tá? Então, quando ele entrar dentro do seu perfil, você vai conseguir de fato, é, já vai ter ali tudo preparado, ou seja, para receber o seu cliente bem. É como se fosse uma loja sua. A pessoa vai entrar hoje na sua loja, no seu comércio, ou vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, ou vai falar com você de alguma maneira para, de fato, adquirir algum produto ou serviço seu. Você, como especialista, como empreendedor, precisa deixar a sua casa arrumada, né? Para que esse cliente ele se sinta bem, para que ele se sinta ambientado, se sinta confortável em estar na sua presença. A mesma coisa na internet. A internet, o seu Instagram é a sua loja, assim, é a sua casa, onde as pessoas, na hora que elas entram, elas precisam ver o que você está fazendo ali. Elas precisam se sentir confortáveis na sua presença, tá? Então, se você cria narrativa, ou seja, cria uma conversa com o seu cliente a partir do momento que ele entra nos seus stories e você vai repetindo isso dia após dia, eu tenho certeza que você vai começar a construir uma audiência. Pessoas que de fato assistem você, pessoas que de fato gostam de assistir você, tá? Então você precisa se tornar interessante para essas pessoas, ok? Então a constância de forma intencional vai fazer isso. Outra coisa que você precisa entender também é que os primeiros stories, eles precisam gerar alguma interação para que outros os stories seus sejam entregues, tá? Nas minhas narrativas, que eu ensino, inclusive, no meu Stories Mentor, que é o meu treinamento, você que ainda não tá no meu treinamento, você está perdendo tempo, tá? Inclusive, ele vai aumentar de valor em breve, tá? Em breve eu vou aumentar o valor dele porque eu estou agregando mais valor lá dentro. Então, eu vou ensinar mais coisas lá dentro e você que ainda não adquiriu ou que, não sei se eu adquiro, não sei se eu vou conseguir, você vai conseguir fazer narrativas, porque lá eu te ensino passo a passo de como que você vai criar as narrativas, ok? Então, se você ainda não entrou, entre porque o valor ele vai subir. E você entrando agora, né? Entrando agora no Stories Vendedor, pode ter certeza que você vai já estar adquirindo os bônus que já vou estar colocando lá. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia seguinte. Amanhã já vou estar gravando mais bônus lá pro Stories Vendedor. Então, se você entrar agora, você vai conseguir já ter acesso a todos esses bônus, todas essas aulas extras que eu vou estar colocando lá dentro com o preço que está hoje, tá? Então, o valor hoje, assim, é ilusório ao tanto que você pode faturar nos seus stores, dependendo aí do seu produto, do seu serviço, enfim. Em uma venda ou menos de uma venda, você já paga o investimento que você vai estar fazendo para você e para sua empresa. Então, os primeiros stories precisam gerar alguma interação para que outros sejam entregues. Então, quando a gente fala interação, né? Quando a gente fala nos primeiros stories, muita gente já deve ter ouvido falar isso, né? O seu primeiro story, seus três primeiros stories precisam gerar interações. O que que é isso? O algoritmo do Instagram, ele trabalha, então, com essa questão da interação. A interação para ele é como se fosse um comando. Opa, a pessoa aqui, ela tá gerando uma interação, ela tá clicando no sticker, ela tá respondendo um comentário, ela tá mandando uma DM, né? Ela está ali falando com um cliente ali numa DM. Então, tudo isso manda para o algoritmo as mensagens de que o seu stories é interessante. Então, ele vai mandar não só para a primeira parte da sua base, mas para outras pessoas também que ainda não estão nem te vendo, tá? Então você precisa entender que os primeiros stories precisam sim gerar alguma interação para que o algoritmo entenda, capte isso, né, de que as pessoas estão interagindo com você, estão falando com você, tá sendo interessante aquilo que você está falando, e basicamente para que outros conteúdos seus sejam entregues para essas pessoas. Ok? Seja entregue, então, para a outra parte das pessoas que te seguem ali no seu perfil. Então, por isso que os primeiros stories, eles precisam ter algum sticker, precisa ter alguma caixinha, ou precisa gerar alguma reação para o Instagram entender que os seus stories, ele tá sendo relevante e que ele pode se entregar para o restante da sua base aí de seguidores,
ok? Então, basicamente, para você vender hoje, você precisa aplicar narrativas ao longo do dia. Ao longo do seu dia, você sim precisa aplicar narrativas nos seus clientes, porque é através das narrativas, ou seja, das histórias que você conta nos seus stories, que você vai conseguir manter a atenção das pessoas para você, para sua loja, para o seu negócio, independente daquilo que você venda, tá? São as histórias que fazem com que as pessoas elas despertem um desejo, despertem uma emoção, um sentimento para que o seu cliente, seus seguidores continuem te assistindo ao longo do dia, tá? Então, para você vender, você precisa aplicar narrativas durante o seu dia e manter a audiência presa em você, tá? Você precisa, como eu falei para você aqui, ó, constante de forma intencional. Então, você sabe que você aplicando narrativa dia após dia, dia após dia, dia após dia, você vai conseguir manter a audiência presa em você. Como que você vai fazer isso? Manter essa audiência presa em você? Vamos pensar no seguinte, tá? Quando nós estamos conversando com o nosso cliente, existem duas formas da gente influenciar alguém. Ou é através da repetição, ou é causando algum sentimento nela. E quando a gente está fazendo, né, quando a gente está trabalhando de forma constante e intencional, nós estamos fazendo esses dois. Nós estamos tanto entrando, né, ali na mente subconsciente dela, gerando desejo, gerando o sentimento de que, ó, meu produto tá aqui, ó, eu estou aqui, né, você tá vendo que você tá com essa dor e você precisa solucionar esse problema. E eu sou a pessoa que vou solucionar esse problema, tá? Então você, de fato, tá ali, ó, o tempo todo sendo intencional através das narrativas ao longo dos seus dias, da sua semana, enfim, do seu mês, montando a sua linha editorial, seu calendário editorial nos seus stories. E basicamente você está mantendo a sua audiência presa em você através do quê? Da repetição e gerando sentimento. Repetição e gerando sentimento, tá? Não existe outra forma. Por isso que não faz sentido quando você pensa que você está sendo chato nos stories. Ah, não, mas eu tô postando porque meu stories não é interessante. Eu sempre falo, quem torna os seus stories interessantes é você. Quem torna a sua marca interessante é você, não é mais ninguém, tá? É você que tem essa capacidade de transformar a sua audiência, né? De transformar aquilo que você tem em mãos, o seu produto, o seu serviço, em algo interessante. É você que tem essa capacidade. E você só consegue fazer isso através das narrativas, ok? Então, basicamente, vamos entender aqui essa questão aqui, ó. A gente tem 5 stories. Vamos supor que nós temos 5 stories. Inclusive, lá nas stories vendedora, eu sempre coloco 5 narrativas, tá? As narrativas, elas basicamente têm esses 5 stories aqui. Porque esses 5 stories, eles vão contando histórias que basicamente você vai falando com o seu cliente e você pode distribuir esses stories ao longo do seu dia também, ok? Então, basicamente, o primeiro stories do seu dia, ele precisa ter isso, uma interação mais uma narrativa. Então, ele precisa ter uma interação, um sticker, uma pergunta de sim ou não, uma caixinha de perguntas, mais uma narrativa, ok? Então, por exemplo, quando fala aquele bom dia, os autocados respondem e tal, a pessoa que vai te responder no direct, você já tá mandando uma interação ali para o algoritmo de que é interessante aqueles stories, ele pode mandar o que você for criando de narrativas ao longo ali do seu dia, ele vai mandando para outras pessoas também da sua base, ok? Mas você também pode começar uma interação com uma pergunta, por exemplo, que a sua audiência tem muito. É uma dúvida, na verdade, que a sua audiência tem muito. Você pode começar com uma pergunta, né? Despertando um desejo, despertando uma vontade no seu cliente de interagir com os seus stories. O segundo stories, você vai continuar essa narrativa. Então, por exemplo, teve um stories aqui que eu fiz esses dias que eu achei super incrível, que foi muito legal também, onde eu basicamente falei sobre uma narrativa, tá? Eu criei uma narrativa nos stories, falando sobre o meu dia. Ó, então basicamente esse daqui foi os stories que eu comecei. Acordei e acabei de passar o meu café. Tá vendo que eu já coloquei aqui um sticker de café? Beleza. Depois eu coloquei assim, ó. Fiz o mesmo de sempre. Sentei, abri meu livro e comecei mais um capítulo. Porque isso aqui é sempre que eu mostro meus stories. Então, se você não me segue lá pra você poder ir aprendendo também. E aí eu falei, eu coloquei, inclusive eu tirei, então, lendo meu livro, eu pensei, vou colocar essa narrativa aqui que eu achei muito interessante.
O autor cita o livro de Mateus da Bíblia que dizia essa passagem, né? Por que vocês se preocupam tanto, com as suas roupas? Vejam os lírios do campo, eles crescem, eles não semeiam, nem trabalham, e mesmo assim, né? Enfim, aí eu coloquei aqui toda essa narrativa. Aí eu coloquei aqui, ó. Só que diferente dos outros capítulos, teve uma página que me chamou a atenção, eu coloquei aqui. Isso me fez refletir o quanto nos preocupamos com tudo ao nosso redor. Na internet, então, nem se fala, né? Nos comparamos o tempo todo com quem tem mais dinheiro, formas e milhares na conta. Aí eu coloquei. Isso faz a gente se esquecer de quem realmente somos e o que realmente temos à nossa disposição. E aí entramos no ciclo de comparação. Você se compara muito com os outros? Aí eu já coloquei outra interação aqui. Aqui tem mais de 5 stories, tá, gente? Mas basicamente para vocês entenderem como que você vai criando essa narrativa com o seu cliente. Aí depois com o seu seguidor. E aí eu coloquei aqui, ó, você também se compararam com os outros? As pessoas responderam. A maioria sempre se compara, né? A comparação tira da gente aquilo que o mais importa, a nossa trajetória, quem realmente somos, e olhar para que já conquistamos até aqui. Então eu deixo um conselho para você e para mim essa semana. Isso daqui, na verdade, foi um stories de segunda-feira. Que possamos apenas comparar nossos resultados com quem fomos no passado, e não com as pessoas que achamos que conhecemos. Combinado? Aí eu coloquei, sim, top. E depois eu coloquei aqui mais uma questão de gerar, né, uma emoção. Se você precisar criar conteúdo hoje, crie. Se precisa fazer stories hoje, faça. Mas não se compare com quem já tem anos de experiência. Apenas se compare com você, com quem você deseja ser no futuro, e faça no dia de hoje um pouco mais para chegar lá. Então, basicamente, eu fui postando dia 12 de agosto, né? Depois eu postei aqui um pouco mais sobre o meu dia ali que eu tinha feito, né? O exercício. Então, ali fiz a narrativa, fiz o exercício. E daí depois eu fui falando um pouco mais sobre o pessoal, fui mostrando aqui mais sobre o meu dia. Então, assim, gente, basicamente, é assim que você vai criando um relacionamento com as pessoas que te seguem, tá? Basicamente é assim que você vai fazendo. Você vai criando as narrativas, criando as interações. Os stories, eles servem para isso. Ah, Vigna, mas eu só quero vender nos stories. Eu quero só colocar ali no meu produto e a pessoa vai comprar. Não é assim que funciona. As pessoas não vão chegar do nada nos seus stories se você não gerar nelas um sentimento, uma sensação, despertar nela um desejo sobre aquilo que você está vendendo, tá? Porque o que eu sempre falo, ninguém chega na rede social querendo comprar. Ninguém chega. Você chega hoje numa rede social e fala assim: ah, eu vou entrar no Instagram porque eu quero comprar aquela blusinha que eu vi na Shopee. Ou porque eu quero comprar um aspirador de pó que eu tô precisando para minha casa. Você não faz isso, né? Então, o que que desperta você de comprar alguma coisa na internet? É alguém te mostrando que aquilo é possível. É alguém despertando um desejo através de um vídeo, através de uma narrativa, através de fato, de histórias que a pessoa está contando dia após dia. Então, basicamente, é isso que você vai fazer nos seus stories todos os dias. Criar a sua narrativa com a intenção de vender, a venda sem vender. Já tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre isso, vou deixar aqui no card. A venda sem vender é você trabalhar de fato não só a venda sem vender, mas a narrativa mostrando para o seu cliente que você é a solução para o problema dele. Tá? Então, basicamente, tem a questão de você entreter o seu cliente, de você vender de fato, né? E de você criar uma aproximação com o seu cliente. Inclusive, dentro do Stories Vendedor, é isso que eu mostro para você. Então, basicamente, aqui dentro do Stories Vendedor é isso que eu te ensino. Aqui, ó, a gente tem sequências de relacionamento, a gente tem sequências de autoridade, a gente tem sequências de vendas. E a gente também, então a gente basicamente tem todos esses conteúdos aqui, tá? A gente tem a questão de stories, a gente tem então a questão do relacionamento, da autoridade, das vendas, as frases de apoio para você poder gerar desejo do seu cliente. Então, descubra o segredo que eu vou te mostrar aqui agora para você começar a criar stories que vendem. Ou imagine como seria você ter uma massagem relaxante no seu dia a dia. Já pensou você tendo metas mensais aqui, ó? Descontos para seguidores. Como que eu vou criar um desconto, uma semana de desconto para meus seguidores? Tá aqui, ó. A narrativa completa para você poder fazer, tá? Então, basicamente, gente, é isso que você vai criar aqui dentro, aqui, ó. 7 dias de desafio dos stories. Você não sabe o que postar nos stories, não tem problema não, aqui, ó. 7 dias você vai contar o seu passo a passo, você vai aqui apresentar a sua história, apresentar o seu produto, seu serviço, contar a história da sua empresa,
fazer alguma promoção, tá? Dar alguma dica de benefício do seu produto, do seu serviço, falar como que é a rotina do seu trabalho. Então, você vai criar essa narrativa durante 7 dias para você poder desbloquear. E todo o passo a passo está aqui. Todo o passo a passo dos stories, então, está aqui. Ok? Então, basicamente, para você poder criar stories que vendem, você precisa apostar nas narrativas. Não tem outro jeito de você fazer as vendas, de você, de fato, manter, né, ter o engajamento que todo mundo fala, né, que o engajamento nada mais é do que você manter as pessoas ali conectadas com você, sem criar uma narrativa, ok? Gente, basicamente é isso que você vai fazer para começar a vender pelos stories. E se você quer aprender, então, de fato, essas narrativas, clique aqui abaixo e já adquira o seu acesso para o Stories Vendedor, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E porque eu tô avisando que o preço ele vai aumentar. O preço que tá hoje, que é de R$ 67, vai aumentar, tá? Para R$ 97. E você precisa ter acesso a todas essas informações que eu vou passar. Inclusive, eu vou criar aqui novos conteúdos ali para o Stories Vendedor, novas aulas, com um passo a passo bem mais detalhado aqui de como que você vai fazer essas narrativas, cada uma dessas narrativas aqui nos seus stories. E para você poder ter acesso a tudo isso, com o preço promocional de hoje, você precisa o quanto antes adquirir o Stories Vendedor e começar de uma vez por todas, parar de procrastinar e começar de uma vez por todas a criar stories aí, narrativas incríveis para os seus stories, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram, porque eu tenho criação de conteúdo maravilhoso para você poder aprender aí cada vez mais a usar a rede social, as redes sociais ao favor do seu negócio. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.